Agora, doutor Daniel, queria falar um pouquinho sobre o câncer de bexiga, né, que também é um câncer que acometem aí a população masculina, e aí eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o câncer de bexiga. Ótimo, Marlene. Primeiro, obrigado pelo agradecimento. Acho que é uma tônica do meu dia a dia, meus pacientes me falarem que eu tenho cara de muito novo. Eu realmente sou jovem, mas eu aparento ser muito mais jovem do que eu sou. Vamos falar sobre câncer de bexiga agora. Câncer de bexiga, a gente tem que entender que é uma doença que, infelizmente, é meio traiçoeira. Ela tem um comportamento mais agressivo. A própria doença, desde o momento que ela se inicia, ela pode ter um comportamento mais agressivo para a saúde dos pacientes. Do ponto de vista de sintomas, em geral, tende a ser uma doença que dá sintomas desde o seu princípio. E o sintoma mais frequente de aparecer é a presença de sangue na urina. Eu estava até discutindo hoje o caso de um paciente que começou a apresentar sangramento na sua urina, procurou um atendimento médico em um pronto atendimento e fizeram simplesmente um exame de urina, falaram para ele que ele estava com infecção urinária. Por sorte, um familiar desse paciente era médico e falou para ele, opa, isso não é comum. Sangue na urina, a gente precisa fazer uma checagem dupla se isso é só por uma infecção de urina ou é algo a mais. Então, a primeira mensagem é essa. Sangue na urina presente de um homem não é comum. Isso precisa ser investigado com um pouco mais de cuidado. Tá? Do ponto de vista de novidades e tratamento que a gente tem tido, felizmente, muitas vezes o tumor é diagnosticado em cenários mais precoces e a gente consegue fazer tratamentos mais locais. Em geral, o tratamento é feito com cirurgias pelo urologista, que ele faz uma raspagem dentro da bexiga e a gente consegue administrar alguns tratamentos também dentro da própria bexiga. Esses tratamentos eles buscam estimular o nosso sistema imune para o nosso próprio sistema imune combater as células do câncer de bexiga. O medicamento mais utilizado é a BCG, aquela que a gente toma vacina contra a tuberculose, ela é administrada dentro da bexiga e consegue eliminar o tumor em uma parcela muito grande de pacientes que possuem o tumor em estágios mais precoces. E um outro fator que eu acho que é importante a gente destacar é sobre causas do câncer de bexiga, fatores de risco para o seu desenvolvimento. O principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de bexiga é o tabagismo. Muitos pacientes às vezes não sabem sobre isso, mas a gente tem que se lembrar que as toxinas que são inaladas do cigarro, elas passam pela via respiratória como um todo e após serem metabolizadas, elas atingem a corrente sanguínea e muitas delas são eliminadas pela via urinária, pela nossa urina. E essas toxinas presentes na urina, muitas vezes ficam em contato com a parede da bexiga por algumas horas, enquanto a bexiga está se enchendo, ou eventualmente durante a noite. Então, o tabagismo é o principal fator de risco para câncer de bexiga. É mais um malefício dessa prática, infelizmente. Você trouxe algo aí importante que é a questão do tabagismo. E aí eu queria também que você, antes da gente falar sobre câncer de rim, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a obesidade. Né? Nós hoje sabemos que a obesidade, vários estudos, né, que têm saído aí, tem sido um grande fator de risco aí para o câncer, né, de uma maneira geral. Aí eu queria que você falasse também sobre a obesidade, olhando para esse universo masculino. Ótima questão, Marlene. Quando a gente vai olhar os fatores de risco modificáveis que a gente fala que causam câncer, a vasta maioria dos tumores eles têm alguma associação com tabagismo, com alimentação desregrada, excesso de consumo de alimentos multiprocessados, com múltiplos conservantes ou então com alto teor de açúcar agregado, o sedentarismo e também a questão da obesidade. A gente tem que entender que cuidar do seu percentual de gordura não é uma medida meramente estética. Isso, há muito tempo, isso não é questão de estética, isso é uma questão de saúde. A presença de obesidade, principalmente a obesidade central, que a gente diz,
ela aumenta o risco de múltiplas doenças e durante algum tempo acreditava-se que eram apenas as doenças cardiovasculares, aumento do risco de infarto, aumento do risco de derrame, AVC e outras condições cardiovasculares. Mas cada vez mais tem se provado que esse tipo de obesidade aumenta também o risco de inúmeros tipos de tumores. Tá? E a população masculina muitas vezes acaba deixando de lado a sua saúde por excesso de trabalho, muita preocupação com outras condições e não se preocupa em combater o sedentarismo, fazer uma dieta mais balanceada, não é inventar a roda, não é comer aquele alimento milagroso, é basicamente deixar de evitar o consumo de alimentos industrializados, multiprocessados, buscar uma alimentação mais natural, mais rica em verduras, frutas, alimentos que não passaram por processos longos de industrialização e, com isso, combater a obesidade e o surgimento de diferentes tumores. E hoje em dia, acho que merece destaque que, felizmente, a gente tem tido um crescimento muito grande do advento das medicações anti-obesidade e elas vêm atender também essa demanda dos pacientes que só pela realização de atividade física ou realização de alguma dieta não conseguem combater essa que é uma doença. A obesidade a gente tem que entender que é uma patologia, uma doença e que merece o tratamento adequado. Não é julgamento, não é questão de ter um preconceito, falar que aquele homem não faz o que deveria fazer, mas é uma patologia e deve ser tratada como tal. E as famosas medicações das canetinhas, hoje em dia, têm ajudado muito a combater essa doença, inclusive com muitos estudos sugerindo redução no número de casos de câncer em pacientes que fazem uso dessas medicações, quanto bem indicadas. Agora vamos falar um pouquinho sobre câncer de rim. Eu queria que você falasse um pouquinho e também já queria que você emendasse, falando um pouco, eu sei que você acabou de vir de um congresso europeu, e aí eu queria que você falasse para a gente também o que tem de novo, né? Porque o homem já tem medo de ir ao médico, né? Quando ele tem um diagnóstico, ele fica apavorado, mas ele também tem que entender que hoje existem várias opções, né? Uma coisa era você ter câncer há 15 anos, 10 anos atrás. Outra coisa é você ter hoje opções de tratamento, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Excelentes tópicos, Marlene. Falando inicialmente sobre câncer de rim, então. Câncer de rim, muitas vezes, é uma doença silenciosa. A gente fala que é a descoberta incidental. Por quê? Nos últimos anos, a gente tem tido cada vez mais o acesso à população a exames de imagem, predominantemente os exames de tomografia, por exemplo. É muito difícil alguém se apresentar em algum pronto-socorro com alguma dor abdominal mais intensa, alguma dor na barriga mais intensa, e não ser submetido a um exame de tomografia. Em decorrência disso, o diagnóstico de casos de câncer de rim aumentou, porque muitas das vezes o paciente ainda não tem sintomas e acaba achando esse tumor no rim ao fazer uma tomografia de abdômen por causas diversas. Tá? Então, costuma ser uma doença silenciosa. Felizmente, os procedimentos cirúrgicos para o tratamento do câncer de rim têm avançado muito também, o que antes era muito comum fazer-se a retirada do rim como um todo, cada vez mais tem crescido o advento das cirurgias poupadoras de rim, a gente fala, muitas vezes removendo só aquela região do rim mesmo que está acometida pelo nódulo tumoral e com isso preservando a função renal dos pacientes pelos longos anos de vida que ele terá pela frente. E do ponto de vista da doença avançada, a gente tem tido cada vez mais também desenvolvimento de terapias, muitas vezes envolvendo o sistema imune, as imunoterapias. Eles são excelentes medicamentos para tratamento de tumores de rim mais avançados e, inclusive, alguns casos de pacientes com diagnóstico de tumor de rim em estágios mais precoces, mas no qual a doença já mostra algumas características de agressividade pela sua biópsia, a gente também consegue utilizá-la para prevenir a recidiva dessa doença. Então, é uma área da oncologia que também vem avançando muito nesses últimos anos. Mudando para o próximo tópico agora sobre as novidades do Congresso Europeu de Oncologia Clínica. Eu estive em Berlim agora na última semana, eu retornei. Eu acho que a grande tônica do Congresso, Marlene, que eu acho que os pacientes têm que estar cientes, é a personalização terapêutica. Cada vez mais a gente tem tido dados para estratificar, para personalizar o tratamento para cada paciente, de tal maneira que o receio que os pacientes tinham muitas vezes de que os tratamentos oncológicos, ao descobrir um câncer, ao detectar uma doença oncológica,
fossem muito mórbidos, muito tóxicos, com muitos efeitos colaterais. A gente hoje em dia tem conseguido conhecer melhor qual é o paciente que precisa de um tratamento mais intenso, qual é o paciente que consegue ter chances de cura altas com tratamentos mais brandos, e isso através de diferentes ferramentas. A gente teve atualizações de estudos, por exemplo, avaliando mutações genéticas, como a gente perguntou, para guiar o tratamento baseado na presença ou não de alterações genéticas. Uma outra coisa que tem crescido cada vez mais é a pesquisa de um teste que a gente fala que é o DNA tumoral circulante. Então, após uma cirurgia, por exemplo, para um tumor de bexiga, esse que foi um dos estudos apresentados na plenária, a gente sabe que nem todos os pacientes precisam de algum tratamento depois, porque o tratamento pode ser tóxico. Então, a gente faz essa dosagem do DNA tumoral através de exames de sangue, mostrando que só aqueles pacientes que têm a presença dessa alteração derivam benefício de algum tratamento adicional. Então a personalização está ficando cada vez maior para a gente tratar cada um como deve ser tratado pela agressividade da sua doença e possivelmente remover muitas vezes o risco de efeitos colaterais mais tóxicos para aqueles pacientes que não precisam disso. E doutor Daniel, olhando para esse cenário aí de inovações, com tudo isso, a gente percebe que a medicina, né, o tratamento do câncer, ele está cada vez mais personalizado. E aí nós começamos aqui, eu falei um pouco dos nossos sistemas de saúde. No Sistema Único de Saúde, no SUS, você acredita que a gente em breve está caminhando para esse cenário da medicina personalizada, ou a gente ainda vai levar algum tempo para a gente conseguir fazer com que esse homem, que não está nos grandes centros, né, de tratamento, ele também tenha essa oportunidade? Isso é uma questão, acho que um tanto quanto complexa, Marlene, porque até dentro do SUS a gente tem algumas discrepâncias dependendo do município, do estado ou até mesmo da própria unidade que o paciente vai receber o seu tratamento. Uma coisa que é inegável a gente falar é que a gente teve grandes avanços nesses últimos anos, tanto do ponto de vista de acesso, de organização do sistema público de saúde, como do ponto de vista regulatório, de legislação para facilitar o acesso a algumas formas de tratamento, como eu citei previamente a questão da cirurgia robótica para o câncer de próstata. Eu acho que a gente tem, eu acho que é um exemplo de um trabalho focado para ajudar a conscientizar os órgãos regulatórios ou os órgãos legislativos sobre a necessidade que a gente tem de otimizar o tratamento para essa grande parcela da nossa população, e eu acho que a gente tem conseguido avançar bastante, mas ainda vai levar um tempo para ficar um pouco mais próximo que a gente tem para oferecer no sistema privado e no sistema público de saúde. Mas ainda assim, eu acho que a gente tem uma oportunidade que no Brasil muitas vezes é pouco explorada pelos pacientes de conseguir acesso a novos tratamentos de maneira mais precoce, que é a questão da pesquisa clínica, né, Marlene? Eu acho que isso a gente tem à disposição nas mais diversas regiões do nosso país, protocolos de pesquisa clínica. Esses protocolos, muitas vezes, são com drogas que já foram testadas, já passaram por estudos de fase 1, já passaram por estudos de fase 2, estão em estudos de fase 3, e isso é para tranquilizar os pacientes, porque aquela não é uma droga experimental, já foi testada, já sabemos a eficácia da droga, que é eficaz, já sabemos que a droga é segura para os pacientes, porque é o que acontece nos estudos de fase 1 e fase 2, e o estudo de fase 3 ele veio, na verdade, para buscar uma comparação dessa droga com o que a gente tinha de tratamento padrão até o momento. E para os pacientes da rede pública de saúde, isso é uma facilidade para conseguir acesso a uma medicação inovadora que muitas vezes não tem aprovação em nenhum local do mundo e sem custo nenhum, que é assim que funciona a pesquisa clínica no Brasil. A gente só precisa que o paciente seja aderente aos processos da pesquisa, mas sem custo nenhum ele consegue receber formas de tratamento que vão ser aprovadas na rede privada daqui a 5, 10 anos, quem sabe. Então, acho que é algo que tem que ser explorado e os pacientes têm que se conscientizar sobre o poder da pesquisa clínica para oferecer isso. Ó, a gente já está aqui quase chegando ao final e eu queria, antes assim, do seu encerramento, eu queria muito que você falasse, pela sua experiência de consultório, sua prática diária, qual tem sido o papel da mulher na saúde do homem?
Excelente ponto, Marlene. Eu até brinquei com um paciente na semana passada, eu estava comentando sobre isso, porque o homem muitas vezes não assume o protagonismo para cuidar de si próprio. O homem se preocupa em ser muitas vezes provedor, em garantir que tudo na sua casa, no seu lar funcione, em oferecer um conforto, segurança para o restante da sua família, mas acaba esquecendo de cuidar de si mesmo. E a mulher, eu vejo que ela tem um papel importantíssimo em relembrar isso, em conscientizar o homem dessa necessidade de cuidar de si mesmo. E muitas vezes eu vejo no meu dia a dia que existe uma discrepância sobre o apoio que a mulher oferece ao seu parceiro em momentos de enfermidade e o apoio que o homem oferece à mulher em momentos de mais fragilidade, de algum diagnóstico de alguma doença mais grave. Eu brinquei no consultório quando eu estava conversando com esse paciente, porque eu tenho alguns pacientes, não são poucos, no qual a ex-esposa o acompanha na consulta. Eles tinham uma família, tiveram filhos, já haviam se separado, mas no momento que foi diagnosticada uma doença naquele homem, que era o pai dos filhos daquela mulher, ela assumiu de novo o protagonismo em cuidar da saúde do pai e de seus filhos. Então eu vejo que a mulher tem um papel fundamental em conscientizar o homem nos momentos de diagnóstico e também de prevenção, mas sem sombra de dúvidas de ser também um apoio durante o tratamento de uma doença oncológica. Eu acho que isso vocês têm a mulher tem um mérito de ser uma cuidadora. Ela consegue oferecer aquele cuidado, sem sombra de dúvidas, que o homem muitas vezes necessita. Estamos chegando ao final e foi um bate-papo assim fantástico, né? E passamos por vários temas aqui e eu tenho certeza que quem está aqui nos acompanhando está adorando esse bate-papo. E para encerrar, doutor Daniel, eu queria muito que você olhasse para aquela tela e mandasse uma mensagem para aquele homem que está em dúvida, né, de fazer o seu check-up, aquele homem que já está sentindo alguma coisa, mas tem medo de ir lá e encontrar, né, algo, e também para aquele homem que ele tem todas as possibilidades, né, de fazer seu check-up, de fazer tudo, mas que ele acha que isso não é com ele, que ele não tem que fazer. E só vai naquele momento que já está sentindo algo e que já muitas vezes está numa fase avançada aí da doença. Eu queria que você mandasse uma mensagem para esses homens. Excelente, Marlene. Então, essa é a minha mensagem para todos os homens que muitas vezes acabam deixando sua própria saúde de lado. Eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de conscientizar vocês é que sim, existem medidas para a gente prevenir o aparecimento de doenças, não só de doenças coronarianas, doenças cardiovasculares, mas também prevenir o aparecimento do câncer. E medidas muitas vezes simples, um controle um pouco mais adequado da sua dieta, evitar o tabagismo, reduzir o consumo de álcool, a prática regular de atividades físicas. Eu brinco, eu tenho um lema nas minhas redes sociais que é exercício é melhor que remédio. E para muitas questões de saúde, exercício realmente é melhor que remédio e a gente precisa ter essa conscientização. E sobre os pacientes que têm receio de fazer algum check-up, têm receio de descobrir alguma doença, eu gostaria de deixar a mensagem que, felizmente, a medicina evoluiu muito nos últimos anos e a oncologia talvez seja uma das áreas no qual a gente teve mais avanço. Tratamentos mais personalizados, tratamentos mais eficazes, com aumento de chance de cura em doenças que até então eram incuráveis. E o melhor de tudo isso, a eficácia melhorou, mas a segurança também. O risco de efeitos colaterais, principalmente dos tumores masculinos quando são tratados, esse risco diminuiu muito. E felizmente a gente consegue oferecer tratamentos muito mais seguros para os pacientes. Mas a gente precisa, para oferecer isso, de que os tumores sejam diagnosticados em estágios mais precoces. Então fica a mensagem de conscientização e discussão com o seu médico. Procure o seu médico, mantenha seus exames de check-up, de rotina em dia, os exames de rastreamento do câncer, que são tão importantes. Discussão sobre o rastreamento do câncer de próstata, discussão sobre realização de colonoscopia para rastrear o câncer de intestino, nos pacientes que fumaram
ou que ainda fumam, discussão de realizar tomografia de tórax, a gente já tem dados mostrando que isso aumenta a chance de cura de câncer de pulmão se ele for detectado em cenário mais precoce. Então a gente tem ferramentas hoje para oferecer, mas a gente precisa que vocês também participem dessa jornada junto com a gente. A realização de consultas médicas e exames periódicos é fundamental para a gente conseguir, se possível, evitar o câncer ou, se não for possível evitar, que a gente consiga curá-lo por ser diagnosticado no momento mais precoce possível. Doutor Daniel, muitíssimo obrigada. Foi assim um bate-papo sensacional. Eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanharam até esse momento adoraram e com certeza receberam aqui informações de altíssima qualidade. E aí eu deixo aqui o seguinte recado: se você que está nos acompanhando até agora gostou desse bate-papo, achou interessante, leve essa informação, encaminhe para alguém, curta aqui embaixo. Enfim, informação de qualidade, ela pode salvar vidas. E você, mulher, que está aqui nos assistindo, mande esse vídeo, encaminhe esse podcast para os homens que fazem parte da sua vida. Eu acho que nós somos protagonistas da nossa saúde e cada uma de vocês também tem que ter essa responsabilidade de puxar a orelha do homem que vocês amam, para eles também serem protagonistas de sua saúde. E assim a gente encerra mais um Lado a Lado Cast, o nosso Café com Saúde. E eu queria dizer aqui o seguinte para você, homem que nos acompanhou até agora: cuidar da saúde não diminui a força de um homem, muito pelo contrário, faz com que você consiga viver muito mais tempo ao lado das pessoas que você ama. E nós, mulheres, queremos vocês cada vez mais perto da gente. Então, cuide da sua saúde, não tenha vergonha. Um grande abraço e até o próximo episódio.